Que delícia estar aqui com vocês novamente e, vamos juntos nos entregar aquilo que for necessário desse encontro e nos deixar conduzir para algo que queira se mostrar, para algo que seja necessário, para algo que queira ser acrescido, né? Nesse momento e nesse momento tão especial, né? Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer as pessoas que me enviaram links acerca, de como o Covid, né, de como essa pandemia vem se expandindo nas várias áreas e também nos menos favorecidos. Obrigado de me enviarem esses links. Eu não ando tendo muito tempo e foi muito prático para mim receber isso e poder olhar e estar mais inteirado de como tudo isso vem se propagando. E, é claro, esse grupo é de pessoas que são consteladores ou que já fizeram a formação, portanto, todo mundo aqui tem todo o conhecimento básico e, pelo contrário, ou até muito mais do que isso, né, porque já trabalho e com certeza já acrescentaram muito com a sua experiência, nesse processo de aprendizado que acontece no trabalho com as pessoas. Então, hoje eu gostaria de começar de uma forma um pouco diferente. Eu gostaria de começar já abrindo perguntas ou algo que, mesmo do encontro passado, possa não ter ficado muito claro, ou perguntas que foram feitas e que eu não pude, não por tempo, responder, então elas podem ser refeitas, ou, enfim. Portanto, eu gostaria hoje de começar abrindo espaço para as perguntas, abrindo espaço para aquilo que quer emergir e, através disso, a gente se permitir juntos ser guiados para compreensões ou para aquilo que emerge e para as necessidades desse encontro. Portanto, se pessoas tiverem perguntas, por favor, vocês já podem ir digitando ou levantando a mão, como vocês quiserem, e assim a gente vai poder, né, através das perguntas, ganhar a profundidade ou as dimensões que são necessárias ou que estão pungentes dentro de todos vocês. Quero dizer que o tempo está passando, quero dizer que tudo está se movendo. Também quero dizer que tem sido uma experiência incrível para mim estar passando e vivenciando essa situação. É incrível como, ao atender as pessoas nesse processo todo, dentro desse quadro de pandemia, como as questões ganharam e vêm ganhando outra profundidade, outra dimensão, como tudo está se manifestando em cada um de forma diferente mas ao mesmo tempo dentro de outra intensidade, dentro de outra perspectiva, e é incrível os passos e as curas como elas vêm acontecendo, de uma forma incrível, incrível. É inegável, a diferença, que toda essa situação tem movido nas pessoas. Em outras palavras, é inegável como as questões ganharam outra profundidade, outra dimensão, e é incrível como não vem. Muitas vezes as pessoas chegam para um atendimento ou buscam uma ajuda com questões muito superficiais, com questões muito periféricas, por assim dizer.
E nesse momento eu percebo que as pessoas elas estão trazendo questões muito mais profundas, questões muito mais essenciais, ou seja, aquilo que é importante para cada um e para cada um é de um jeito, isso tem emergido com uma força totalmente diferente nesse momento e nessa situação. Portanto, para mim tem sido muito visível, muito nítido como tudo isso está movimentando as pessoas, como isso está fazendo as pessoas buscarem novos caminhos, fazendo conexões mais profundas, restabelecendo conexões e, e, ao mesmo tempo, tendo muitas reflexões, reavaliações de comportamentos, de questões, até mesmo de valores e questões que muitas vezes estavam ali parado nas relações das pessoas, isso está emergindo com muita força. E também eu vejo que os saltos, né, os movimentos, eles têm sido muito profundos. Então, portanto, é um momento, de fato, muito especial. Então, eu gostaria de ver, não sei quem que vai estar que tá olhando para isso nesse momento, se é a Gisela ou se é o Bruno, se já existe algum tipo de pergunta, se alguém levantou a mão, eu Sim. estou à disposição. Sim, professor. Temos uma pergunta do Alfredo Solino, que diz: como a constelação enxerga a questão dos trabalhos voluntários, principalmente das pessoas que não estão com trabalho? Certo. Os trabalhos voluntários, eles são trabalhos importantes e especialmente nesse momento, onde é uma situação de exceção na humanidade, eles são extremamente bem-vindos. Muitas pessoas estão precisando disso e dependendo disso. Portanto, especialmente nessa situação, isso é algo maravilhoso, onde as pessoas se doam com amor, compartilham com amor, dividem com amor, se doam com amor. E isso sem intenção. Na maioria das vezes, é, as pessoas que estão dando nem sabem quem está recebendo. Portanto, é uma doação de fato com amor, aonde isso é um movimento que vem do coração. Portanto, essa é a doação mais pura, mais legítima. E esse tipo de doação não só faz bem para aqueles que recebem, como faz bem para aqueles que o fazem. Portanto, doar é algo que não nutre apenas aqueles que recebem, mas também traz plenitude para aqueles que compartilham. Portanto, esse é um momento muito especial onde muitas pessoas, ou mesmo empresas, estão tendo a possibilidade de fazer algo que realmente faça diferença. E acredito que esse movimento, nesse momento, né, de muitos trabalhos voluntários, de muitas doações, é um momento que ajude as pessoas a conectar internamente com essa sensação de bem-estar e de plenitude que nos traz quando podemos dar ou fazer algo para o outro sem intenção, sem uma necessidade de receber algo em troca. Portanto, eu acredito que muitas pessoas estão nessa experiência descobrindo algo muito importante, o bem ou a satisfação ou a plenitude que vem desse processo de poder doar. E, é claro, sem comentário, para aqueles que realmente estão precisando e recebem algo que, com certeza, pode estar salvando muitas vidas, seja de fome, ou seja de situações de miséria, ou seja de necessidades básicas, até mesmo remédio, comida e tudo mais. Claro que fora desse contexto, porque isso é uma situação única na humanidade, os trabalhos voluntários ou os trabalhos de doação, eles ganham outra perspectiva.
né? Então, assim, não sei se isso é mais importante, porque nesse momento nós vivemos algo único e o foco, a princípio, é nesse momento. Mas, de uma forma geral, os trabalhos voluntários ou pessoas que desenvolvem trabalhos voluntários, fora de um estado de exceção, como é esse que estamos vivendo, existe um limite aonde isso acontece de forma saudável. O que significa isso? Que essa entrega, essa doação, esse fazer algo por alguém sem intenção, gratuitamente ou como trabalho voluntário, isso é muito bom para as pessoas, traz para elas também plenitude, mas também isso tem um limite. O que significa isso? Significa que a partir de um tempo que a pessoa faz isso, ela vai perceber que algo dentro dela está suficiente. O que significa isso? A partir de um determinado momento, de pessoas que fazem trabalhos voluntários, a partir de um determinado momento, quando isso deixar de ser um movimento fluido de amor e passar a ser um peso ou começar a se tornar uma obrigação, são referências internas para elas perceberem que o que elas tinham para fazer está feito e que agora ela pode parar e que agora é o suficiente. Portanto, tudo que nós fazemos deve ser feito com leveza e com amor. E devemos estar sempre atentos a qual é esse limite e, ao mesmo tempo, nesse limite, nós nos recolhemos, nos respeitamos. Porque a partir daí já deixa de ser algo positivo e já começa a ser um peso na vida da pessoa. Então, olhar sistemicamente para isso é reconhecer todos esses aspectos. Obrigado, Solino, pela pergunta. Nós temos uma outra pergunta do Marco Antônio Darvas, que diz: gostaria de falar sobre as hierarquias. Não sei se o senhor quer que abra o microfone ou o vídeo dele para que ele possa Sim, falar. se ele quiser, pode, claro. Vamos ver, vai liberar. Eu já promovi, ele vai voltar em alguns segundos. Marco, quando você falar, acho que você precisa abrir o microfone e aí todos nós vamos poder ouvir e talvez tenha que abrir a câmera. Aí. Isso. Olá, Agora sim. Renato. Privilégio estar aqui novamente com todos. Obrigado aos organizadores. Em questão às hierarquias, não estou querendo politizar a conversa, mas esses mandos e desmandos que nós estamos observando nos nossos líderes e até nos condomínios, em todos os lugares, essa questão da hierarquia, da ordem, da questão. Como é que você vê esse desafio nesse momento onde as pessoas estão absolutamente resistentes a essa ordem que a gente desrespeita tanto mesmo nas famílias e tudo, mas gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão das ordens e do papel de cada um, né? Do que isso representa nesse momento. Nós que temos essa visão sistêmica, isso está em algum momento para mim está sendo desafiador lidar com esses desmandos. Um fala uma coisa, outro fala outra e tudo isso. Obrigado. Boa noite, Marcos. Obrigado pela pergunta. Isso é uma pergunta muito importante e nós podemos olhar para isso dentro de várias dimensões. A questão da ordem, né? Da ordem de chegada, no caso da família, que é a ordem que existe, ela só tem uma direção, né? Os pais são sempre pais, os filhos são sempre filhos, os filhos só se tornam pais dos seus filhos. E mexer nessa ordem, é claro que isso traz muito conflitos, claro que isso traz muita perturbação, claro que isso traz muitos sintomas,
Isso pode levar a doenças e até mesmo à morte. Portanto, ferir a ordem, violar a ordem dentro da família é algo muito grave que pode levar, e vocês sabem disso, até uma das dinâmicas de suicídio, né? Porque quando a pessoa ela viola muito a ordem dentro do seu sistema, quando ela ultrapassa determinados limites, isso gera nela uma necessidade de autopunição e de autoexclusão, e o pensamento suicida é um pensamento que surge nessas situações. Portanto, essa ordem ela é extremamente importante. Quando nós ampliamos esse olhar para outros sistemas que não a família, isso adquire outras perspectivas. Por exemplo, dentro de uma empresa, não existe só a ordem de chegada. Existe a ordem de chegada, existe a ordem de cargos, existem a ordem de setores. Portanto, quando nós saímos do campo da família, existem outros tipos de ordens que atuam, como, por exemplo, num país, existe um presidente que é eleito, e quando ele é eleito, teoricamente, ele representa uma autoridade, né? Ele é a autoridade e, a princípio, ele deveria ser respeitado, a princípio, ele deveria, porque o colocaram, o elegeram, confiam nele, então, portanto, essa pessoa deveria ser respeitada, seja o presidente da República, ou seja o presidente de um condomínio, ou seja o presidente de um clube de futebol, ou seja o presidente de uma empresa. Quando um presidente ele é colocado, ele é eleito, confiam a ele o direito e o poder de tomar decisões, então, a princípio, essa pessoa ela deve ser respeitada. Isso seria a ordem natural das coisas. Porém, muitas vezes, algumas pessoas, não importa por qual motivo, elas vão parar nesse lugar, que é um lugar de muito poder, onde elas deveriam e poderiam e têm, de alguma forma, o poder de tomada de decisão. Porém, essa pessoa ela é humana. E como ela é humana, ela tende a reproduzir dentro dessa posição as suas dinâmicas pessoais e familiares. Portanto, se uma pessoa que ganha esse poder, né, não importa se é dentro de um condomínio, se é como presidente de um país ou presidente de uma empresa, se essa pessoa não tomou os seus pais no seu coração, essas pessoas, por mais que elas tenham poder, elas não têm autoridade. O que é autoridade? Autoridade é um estado onde a pessoa ela tem uma capacidade de colocar e ver as coisas de um jeito que quem recebe isso imediatamente reconhece nessa pessoa uma sabedoria, um estado de liderança legítimo e uma força genuína que tem as pessoas que têm autoridade. Porém, quando uma pessoa ela é colocada nesse lugar e ela não ganhou essa autoridade por ela não ter tomado seus pais, nessa posição de poder ela se torna autoritária. Ou seja, ela quer exercer a força, algo que aqueles que o colocaram não o reconhecem com essa autoridade na prática. E daí começa a surgir muitos conflitos. Portanto, a autoridade normalmente é respeitada pelas pessoas. O autoritário normalmente não é respeitado. E ele não é respeitado porque ele internamente desrespeita uma ordem natural dentro do seu próprio sistema. Portanto, muitos líderes, eles são genuinamente respeitados e são reconhecidos como autoridade, porque eles têm essa força que vem de um lugar que está em paz e seguro da sua relação com os pais. E outros
líderes ou pessoas que ocupam esses cargos, por não terem isso em paz, elas se colocam de forma totalmente autoritárias e querem exercer plenamente o poder que lhe é concedido. Porém, aquele que exerce plenamente esse poder que lhe é concedido sem ter essa autoridade, essas pessoas fracassam, porque elas perdem o respeito daqueles que estão embaixo. Elas não reconhecem, mesmo tendo o poder, elas não reconhecem essa força, porque é uma força sem respeito, é uma força sem legitimidade, é um autoritarismo. Muito obrigado. Bastante esclarecedora. Eu digo isso, eu moro num condomínio enorme, de 5.000 pessoas. São 90 prédios. E a síndica aqui é excelente, sem ser autoritária, funciona como um relógio, a coleta do lixo, a limpeza dos blocos, e é justamente isso aí, muito esclarecedora a sua resposta. Um bom líder, ele tem autoridade, ele não precisa fazer força, ele flui, natural. Ele sugere, ele é acatado, tem bom senso, ele sabe como conduzir aqueles a quem o elegeram. Obrigado. Obrigado você, Marcos, pela pergunta. Um abraço. Outro. Professor, temos uma pergunta da Tamara que diz: nesses dias, poderia falar algo sobre estudar e o meditar para alcançar um estado melhor de conexão espiritual? E aí ela complementa: podemos considerar neste momento como se todos individualmente estivéssemos sido constelados e não há como sair diferente deste movimento. Seria um salto quântico? Bom, boa noite, Tamara. As necessidades ou aquilo que emerge dentro de cada um nessa circunstância é muito diferente. O que significa isso? Significa que para algumas pessoas estudar é aquilo que é certo para elas, para esse momento, é aquilo que a alma dela pede e, portanto, ela se entregar a isso e porque ela sente uma vontade, uma necessidade, é dizer sim àquilo que a alma dela pede. Meditar é sempre maravilhoso em qualquer circunstância, porque é um movimento para dentro que nos conecta àquilo que é essencial. Assim como numa constelação, com relação à terceira questão que ela coloca, podemos dizer que sim, existe uma força espiritual atuando em toda a humanidade. E isso nos dá a possibilidade de olhar para algo e, a partir disso, a partir desse novo olhar, termos novas atitudes e podermos fazer movimentos quânticos, mudanças e transformações quânticas. Mas é um fato que isso também não vai acontecer para todos. Assim como na constelação, e aqui tem muitos consteladores, vocês sabem que muitas pessoas, embora elas sejam consteladas, aquilo não traz nada de bom para ela. Muitas pessoas podem destruir aquilo que elas recebem. Muitas pessoas podem não receber a mensagem que uma constelação mostra ou aquilo que uma constelação revela a uma pessoa. Muitas pessoas não aceitam isso. Especialmente aquelas que se colocam numa posição de vítima, nada daquilo que se mostra ela aceita. Por quê? Porque ela busca por culpados. E dessa mesma forma, acontece e vai acontecer nesse momento com a humanidade. Portanto, muitas pessoas usarão desse movimento e dessa experiência para dar saltos quânticos, mas outras vão só se revoltar, vão se traumatizar, vão ficar revoltadas
outras talvez vão brigar com Deus, outras vão buscar culpados, e com isso elas não vão tomar o presente que isso tudo representa ou significa. Mas é uma força que está chegando a todos. O que cada um vai fazer é uma responsabilidade de cada um. Ok. A próxima pergunta é da Arlete Pasqualini. O que significa pandemia em termos sistêmicos para a humanidade? O que a causa? Se o senhor quer que eu abra para ela complementar? Ou... Se ela quiser, sim. Adoraria ver a Arlete, se ela quiser. Sem... Arlete, se você quiser, por favor, sinalize com a mão. Não, não quer. Ok. Não respondeu. Ok. A pandemia, né, pelo conceito, é um movimento ou uma ameaça num nível mundial para a humanidade. Então, a epidemia é algo que é menor, que fica restrito a alguns lugares, ela envolve muitas pessoas, mas ela fica mais restrita a um lugar. Por exemplo, numa cidade teve uma epidemia, mas aquilo ficou contido dentro daquele sistema, que é uma cidade ou que é um país, né? Então, epidemia é um movimento de ameaça a um povo, à saúde de um povo, mas com fronteiras, né? De uma forma limitada, dentro de um sistema. A pandemia é algo muito maior, é algo que não respeita os limites ou contornos de um sistema, seja ele uma religião, seja ele um povo ou uma etnia, seja ele um país ou seja um continente. A pandemia é uma ameaça para a humanidade como um todo. É uma força que tem uma dimensão mundial, portanto, ela atinge toda a humanidade, ela coloca em risco e movimenta algo muito profundo em toda a humanidade. Então, a gente diria aí que a pandemia é um dos maiores exemplos daquilo que o Bert chama de força criativa ou de força do espírito, né? É aquele algo que tem a força de movimentar ou trazer um efeito para a humanidade, onde ninguém escapa disso. Todos ficam sujeitos a isso e, por mais que alguns neguem, por mais que uns ignorem, mas é uma força avassaladora aonde ela movimenta algo num campo mundial e que o ser humano não tem como se esquivar, não tem como não ser tocado de uma forma ou de outra por essa força. É como um tsunami que, onde essa onda passa, todos vão estar sob a ação dessa força. E qual foi a segunda parte da pergunta, Bruno? Ele perguntou, deixa eu só voltar aqui. Arlete, ela perguntou. Isso, como a... Só um minuto. O que significa pandemia em termos sistêmicos e o que a causa? Bom. Bom, a gente pode dizer que a causa foi um vírus, mas é claro que essa não é a pergunta. O que a causa, provavelmente, é algo a ser desvendado e talvez isso venha de uma necessidade de uma mudança ou de um limite que a humanidade tocou ou violou e que gera um movimento nessa magnitude. Portanto,
Nós não podemos dizer que alguém ou um humano tenha criado ou necessariamente gerado isso. Ou até podemos dizer que até um humano esteve a serviço disso, mas basicamente, pela força que isso contém, pela força que isso contém de movimentar não só a saúde, mas a economia, as ciências, as empresas, os países e tudo mais, a gente entende que tudo aquilo que acontece dentro de nessa dimensão, isso é a manifestação de uma necessidade. Necessidade de quem? Ou de quê? Eu diria que da humanidade, da Terra. Portanto, isso é como nós vemos a nível sistêmico. A nível sistêmico, a gente acredita que nada, absolutamente nada, acontece por acaso. Portanto, tudo que acontece tem um porquê e um sentido, mesmo que a gente não entenda isso. Ou, pelo menos, mesmo que a gente não entenda enquanto isso está em curso, e enquanto isso está em andamento. Talvez daqui a alguns meses ou alguns anos fique claro, por tudo que isso vai movimentar, como tudo isso foi importante e necessário. Por ora, a gente tem que estar vivenciando isso, lidando com isso, sobrevivendo a isso e vendo o que tudo isso nos movimenta. Portanto, se isso está acontecendo, é porque isso é necessário. Agora, por que isso é necessário? A gente tem um monte de hipótese, um monte de possibilidade. Porque talvez o planeta já não podia mais viver com tanto desprezo pela natureza, porque talvez já não era mais possível continuar com tanta desigualdade ou mal distribuição de renda, talvez porque já não era mais possível o dinheiro se tornar uma coisa tão virtual e as pessoas passando fome, não tendo emprego na humanidade, talvez porque já não era mais possível se conviver com tanta injustiça, talvez porque já não era mais possível as pessoas prosseguirem sem fazer uma reflexão sobre seus atos, sobre suas atitudes, sobre seus valores, sobre suas crenças, talvez porque já não era mais possível tanta desigualdade, tanta injustiça. Mas essa resposta, ela vai ser, eu acredito, percebida lentamente à medida que o tempo for passando e nós vermos e principalmente vivenciarmos todos os efeitos que isso trouxe para a humanidade de uma forma em geral. Então, a gente vai ter essa resposta pelo que vai surgir a partir disso. Aí nós vamos entender a que tudo isso estava a serviço ou por que tudo isso aconteceu. E aqui tem uma pergunta do Flávio e depois um complemento da Eunice. Então, Flávio Bonfim, Mariana pergunta: seria a Covid-19 uma maneira do sistema de fazer nós todos olharmos para questões que temos evitado? Por isso, uma doença mundial nos faz reduzir contato com os outros? E aí a Eunice complementa: como podemos entender a Covid no âmbito das consciências pessoal, coletiva e espiritual? Sim, ao Flávio que fez a primeira parte da pergunta, sim, é exatamente isso, Flávio. Isso está a serviço de ampliação da consciência pessoal. E aí, complementando com a questão da Eunice, sim, isso tem efeito em todas as dimensões. O que significa isso? Significa que essa força, ela não só coloca em movimento questões pessoais das pessoas, porque cada um está tendo que lidar com as suas questões nesse processo de confinamento e com tudo que isso movimenta dentro de cada um. Sim, isso coloca em movimento dinâmicas profundas dentro de outros sistemas, como, por exemplo, empresas e organizações que estão tendo que se reestruturar, se reinventar
e rever a forma de trabalhar ou os seus valores. Sim, isso tem um efeito profundo dentro do mercado financeiro, aonde existia uma forma de se lidar com o dinheiro e com os impactos disso dentro do mercado financeiro. Talvez as pessoas comecem a usar o dinheiro não mais para se tornar uma coisa de segurança e um papel virtual, e comecem a utilizar esse dinheiro para criar empresas, empregos, e com isso o dinheiro cumpre melhor a sua função. Sim, isso tem um efeito profundo dentro de cada país, pelas relações que vão surgindo e que desperta, seja no campo político, seja no campo social, ou seja no campo da ciência e da saúde. Por exemplo, tudo que não se investiu em saúde nas últimas décadas está sendo necessário agora investir, e vem de todo lado dinheiro, e é lógico que a saúde vai sair muito enriquecida com isso, os hospitais muito mais equipados, e, portanto, isso tem uma força em todas as dimensões, no campo pessoal, no campo sistêmico, não só da família, mas dos outros tipos de sistema. E, é claro, tudo isso tem um efeito espiritual muito profundo. O espiritual muito profundo é no sentido de que tudo isso tem movido as pessoas e também as empresas numa atitude muito mais humana, valorizando mais o ser humano. As pessoas estão descobrindo sentimentos que talvez elas não estavam mais muito em contato, que é, por exemplo, a gratidão, a plenitude, a necessidade de troca. Em outras palavras, o amor pelas pessoas desconhecidas. Portanto, isso é um ato espiritual. Tudo que nos conecta ao amor e todas as variáveis ou os elementos do amor, seja a plenitude, a gratidão, a aceitação, o respeito, tudo isso é um movimento espiritual. Portanto, sim, isso coloca em movimento as questões pessoais, as questões dos vários tipos de sistema, e também isso tudo nos eleva, nos faz vivenciar algo espiritual, que é o amor mais amplo, né? O amor onde a gente se dedica ou faz algo pelo outro ou pelo desconhecido por amor. E, através disso, vivenciamos a plenitude, que é a outra dimensão, a outra qualidade do amor. Ok. Temos uma seguinte pergunta da Rosângela Figueiredo. Essa ordem que estamos vivenciando de posição sobre a importância do isolamento social ou a necessidade de se pensar na economia, especialmente incitado por governantes e grupos tomando partido de A ou B, tem relação com o povo brasileiro não honrar suas origens e acarretar em desequilíbrio? Sim, sim. Eu acredito que sim. O Brasil é um país maravilhoso. O Brasil é um país com um potencial incrível, mas, ao mesmo tempo, o Brasil tem feridas muito abertas na nossa sociedade. Seja pelas desigualdades, seja pelos povos originais, né, do Brasil, os índios, seja por tantas situações difíceis que aconteceram aqui. Portanto, essa onda, quando ela chega ao Brasil, né, ela movimenta feridas muito abertas na nossa sociedade, ela coloca em movimento e em ebulição muitas questões que não estão curadas, como as nossas origens, a origem do Brasil, os desequilíbrios, as injustiças. Em outras palavras, essas dores, elas não foram resolvidas, não são cicatrizes, ainda isso não é uma cicatriz, é uma ferida
que ainda tem dor, é uma ferida que ainda não foi cicatrizada. Portanto, quando um movimento desse acontece no campo mundial e isso chega ao Brasil, isso traz à tona, como no indivíduo traz à tona todas as suas fragilidades e as suas questões. Quando isso toca ao Brasil, isso também traz à tona todas as questões do Brasil e todas as questões que estão aí para serem resolvidas. Isso exacerba e expõe, né, todas as nossas mazelas e que buscam e que querem uma solução. Portanto, em última instância, por mais que seja difícil nós termos que lidar com a situação do Covid e a ameaça que isso tem e traz, não só para o indivíduo como para a sociedade, nós também temos que lidar nesse momento com toda essa crise institucional, com toda esses conflitos e essas dinâmicas que são feridas da nossa sociedade e que ainda não foram resolvidos. Portanto, essa é a nossa realidade. Isso é o Brasil e vamos dizer que nós somos um país, se fizermos uma analogia com o ser humano, nós somos um país adolescente, não somos um país maduro. Países mais amadurecidos, que estão mais em paz com as suas histórias, isso chega de uma forma difícil, mas não levanta, não movimenta todas essas feridas, porque lá, para esses países, já não são mais feridas, são cicatrizes. E uma cicatriz é uma marca, mas que não causa dor quando é tocado. E nós ainda agimos muito como adolescentes, né? Sabe, os adolescentes, eles descobrem uma autonomia, mas ao mesmo tempo ainda não tomam responsabilidade, né? O adolescente, ele quer a liberdade, mas ele não quer a responsabilidade. Ele quer ser livre, ele acha que ele sabe, ele acha que tudo que o mais velho é ultrapassado, antiquado, ele acha que ele vai mudar o mundo. Enfim, o adolescente, ele vive um profundo conflito entre ganhar a liberdade e assumir uma responsabilidade. E eu vejo que nós, os brasileiros, eu comparo nós, os brasileiros, como adolescentes. Falta ainda muita maturidade. Ou seja, falta às pessoas ainda elas assumirem responsabilidades, ao invés de ficar buscando culpados ou acusando, sendo que elas mesmas, por si, não tomam responsabilidade sobre as suas questões. Portanto, nós somos, assim como o adolescente tem essa inconsciência e essa irreverência, ele também tem a força, ele também tem a coragem, e assim somos nós, os brasileiros. Nós temos a força, nós temos a coragem e também temos toda essa possibilidade de crescermos, de amadurecermos e entendermos o que é o respeito, e entender o que é a gratidão, né? Não só pelos pais, mas pelos nossos antepassados, pelos indígenas, pelos negros que vieram e ajudaram a gente a construir esse país. Então, como todo adolescente, temos muito para crescer. Temos uma força linda e, ao mesmo tempo, um espaço enorme para nos transformarmos e nos tornarmos um país amadurecido, com mais equilíbrio, né? Sim, e aqui, não sei se o senhor está vendo, mas no bate-papo, várias manifestações gostando da comparação que o senhor fez com a adolescência, né, do país. A próxima pergunta é da Nábia. Gostaria de saber se quando o Pequeno Príncipe diz que o Covid está a serviço de algo maior, se você se refere ao autor absoluto de tudo e de nossa vida? Sim, se formos usar uma linguagem religiosa,
É sim, se isso está acontecendo, Deus está de acordo com isso. Se formos usar uma outra linguagem, né, forças espirituais que movimentam tudo, como o Bert diz, a força criativa, sim, é uma força dessa dimensão. É inegável, né? Então, sim, se Deus, dentro de uma linguagem religiosa, permite que isso aconteça, é porque ele sente que isso é necessário, ou até ele mesmo providenciou isso, e é estranho falar ele, né? Nos referirmos a essa força maior como se fosse algo humano. Então, é estranho falar isso dessa forma. Mas, sim, isso é algo que envolve uma força dessa dimensão, de uma força de uma dimensão espiritual. Sim. A próxima pergunta que temos é da Paula Rosenthal. Nessa semana, no meio da noite, acordei com um pensamento que veio à minha mente. Esse vírus não é único. Depois dele virão outros. O mundo nunca mais será como antes. Isso me assustou, obviamente, mas disse sim a esse pensamento. É só isso? É só isso? É a pergunta? Sim. É simples, é isso, mas é que esse simples, aliás, como tudo na vida, o mais difícil é a gente viver a simplicidade na sua maior plenitude. Então, sim, a atitude correta para tudo isso é dizer sim, é estar de acordo com isso, porque isso me permite fluir naquilo que está e naquilo que possa vir. Agora, como é complexo, como é amplo poder dizer esse sim plenamente, com o coração. Em outras palavras, como é complexo e profundo eu poder ter essa compreensão, como você teve, Paula, e ao mesmo tempo poder dizer um sim profundo, sorrindo, legítimo. Aqueles que podem fazer isso estão alcançando algo muito profundo acerca da vida. Em outras palavras, é estar de acordo com a vida, como ela é. Mas é assim simples. O difícil é alcançar, e o desafio, não o difícil, o desafio é alcançar a plenitude que esse sim pode conter para tudo isso, para um movimento tão amplo. Ok. A próxima pergunta que temos é da Cláudia Wagner. Como podemos nos relacionar amorosamente com nossos pais idosos neste momento, onde eles correm tantos riscos se não se isolarem? Nós devemos nos relacionar com eles com amor. Nós devemos nos relacionar com eles com respeito. Para algumas pessoas, especialmente as pessoas mais velhinhas, muitas delas não estão assim assustadas com a morte. Até veem nisso uma possibilidade. Portanto, nos relacionarmos com isso com amor, nós trazermos algumas informações que talvez eles precisam saber ou compreender. Devemos fazer isso com respeito, mas sem querer mandar ou dizer o que eles devem ou não devem fazer. Afinal de contas, a vida é deles e eles têm direito sobre a vida deles e também sobre o futuro deles. Então, é claro que se eu ainda tenho alguma intenção ou expectativa em relação aos meus pais, vai ser difícil não querer controlar eles. Vai ser difícil não querer salvá-los de algo. E, por outro lado, também é uma oportunidade para cada um de nós, que os pais estão vivos ou com muita idade ou com menos idade, da gente ver o quanto ainda temos expectativas sobre eles, o quanto ainda queremos algo deles,
mesmo que seja que eles vivam por mais tempo, mesmo querendo que eles não se exponham a algo, sendo que eles têm o direito de se expor a esse algo, né? Portanto, é uma possibilidade que cada um tem de aprofundar através da consciência de tudo que vai movimentar dentro de cada um de vocês na relação com os pais mais velhos, essa situação. Então, é um fato que para muitas pessoas a morte é um desejo, e é lógico que elas, para muitos, mesmo desejando a morte, elas nunca o fariam, nunca se matariam. Mas também, muitas delas, diante de uma ameaça, elas não fogem, elas se expõem a isso. E tá bom, tá certo, é um direito delas. Quem disse que viver mais é bom para todos? Para cada um, o bom é viver o tempo certo. Portanto, é uma situação que vai confrontar as pessoas que têm os pais vivos, especialmente com mais idade, vai confrontar vocês com essas expectativas e com essas situações. E isso é bom, é um presente para você tomar consciência de qual a sua expectativa ainda. Ok. A próxima pergunta é da Elaine Brito Galice. Boa noite, Renato. Tenho encarado esse isolamento social como férias. E às vezes me pego pensando se estou sendo superficial e fugindo da profundidade de tudo, ou se estou tão bem comigo mesma e por isso estou tão bem. Eu devolvo essa pergunta com uma outra pergunta. Você é uma pessoa que trabalha muito, tipo workaholic? É uma pergunta, eu preciso dar essa resposta. Elaine, você pode levantar a mão ou pode se manifestar? Ok, ela já foi promovida. Pode falar, Elaine. Oi, Elaine, boa noite. Oi, Renato, tudo bem? Tudo bom? Então, Renato, você me perguntou se eu sou workaholic. Eu não sou daquelas que trabalha 24 horas por dia, mas quando eu trabalho muito. Meu trabalho é na rua, então é um trabalho muito desgastante. E eu estou vendo a possibilidade de fazer isso de casa. Isso para mim está sendo maravilhoso. Mas às vezes eu me sinto culpada. De quê? Culpada porque eu estou em casa, porque eu estou bem, porque eu moro numa casa, num lugar bacana que me proporciona fazer uma ginástica, tomar um sol. Então, assim, isso me deixa... eu me sinto culpada, porque eu vejo tanta gente passando por situações difíceis e eu falo, gente, eu estou de férias, eu estou curtindo minha casa, eu posso levantar mais tarde, eu posso... Eu não sei, é um sentimento de culpa. E eu me pego pensando se eu não estou fazendo... Se eu estou fazendo alguma coisa errada. E, ao mesmo tempo, você está trabalhando, fazendo as coisas de casa. Sim. O que antes você não fazia. Não, fazia tudo na rua. Uhum. Ah. Não tem nada de errado. Nada de errado. Realmente, você descobriu que você pode ter uma vida mais leve do que a vida que você tinha, que você pode fazer as coisas de casa e que não precisa ficar presa na rua, e isso é maravilhoso. Então, muitas pessoas estão descobrindo isso, muitas empresas estão descobrindo que não precisam levar seus funcionários e deixá-los trancados dentro de um espaço e que eles podem produzir muito bem de casa, no seu jardim, na sua varanda,
Então, tá tudo certo. Não vejo nada de errado nisso. Mas, ao mesmo tempo, eu quero chamar a atenção de algo que é como funciona a nossa consciência, né? Em outras palavras, no momento onde o mundo está passando por tudo isso, se você tivesse se sentindo mal e triste, você ficaria mais em paz com isso. Por quê? Porque você estaria de acordo com o que a maioria está sentindo, né? Quando você não se sente dessa forma e, pelo contrário, está bem, está feliz e está curtindo por tudo que você está descobrindo e pela vida boa que você está podendo ter e está tudo tranquilo, então aí vem uma culpa, como se você estivesse fazendo algo de errado, como se você precisasse estar sofrendo. E Aham. isso é aquilo que a gente chama de má consciência, né? É eu fazer algo ou viver algo que é diferente daquilo que a maioria está fazendo ou vivendo. Curta esse momento, descubra a sua casa, aprende que delícia que você descobriu trabalhar de casa, que bom que você está podendo ter uma vida de onde você trabalha, toma sol e pode acordar mais tarde. Ai, é maravilhoso, para você é isso, curta isso. E com a culpa, deixe isso ir embora, não precisa se culpar disso. Ninguém tem que estar chorando nesse momento ou sofrendo para estar aprendendo algo. Para muitos, vai descobrir exatamente isso, que a vida pode ser muito mais leve, muito mais suave. Então, viva isso, querida. Aproveita. Obrigada, Renato. Muito obrigada. Imagina. Bom, talvez mais uma pergunta e depois eu gostaria de fazer um trabalho com vocês. Tá ok. Mais uma pergunta. A próxima é do Michel Rosenthal. Boa noite, bom te ver e bom te ouvir. Semana passada você falou sobre a angústia como sentimento secundário e que deveríamos olhar para os primários. Você poderia falar um pouco mais, aliado à ansiedade e à dificuldade de estar presente no momento presente? Obrigado. Sim. A angústia, ela não é um... Oi, Michel, boa noite. Antes de mais nada. A angústia, ela não é um sentimento, ela é um estado. Então, o que a angústia significa? A angústia é um mal-estar, onde normalmente nós sentimos isso no nosso peito e que muitas vezes vem acompanhada de ansiedade. Por que ela é um sentimento secundário? Porque ela esconde outros sentimentos primários embaixo disso, que muitas vezes é medo, tristeza, dor, frustração, impotência. Porém, se eu não respiro e entro em contato com os sentimentos primários, eu fico aprisionado nesse sentimento secundário, que é um estado geral de desconforto, de aperto no peito e de ansiedade. Então, a angústia, ela não é um sentimento, ela é um estado geral. Embaixo dessa angústia, esconde-se outros tipos de sentimento primário. Se você os vive, seja dor ou seja tristeza, a emoção que geralmente contém isso, logo em seguida desaparece a angústia. Por quê? Porque ao viver o sentimento primário, que geralmente vem acompanhada de uma emoção, uma dor, uma tristeza, seja lá o que for, logo em seguida isso passa e eu tenho um alívio e desaparece a angústia. É isso. E tinha uma segunda parte essa pergunta? Ou não, Bruno? Não, era sobre isso mesmo, desse estar presente no presente, como olhar para isso. Isso. Perfeito. Então, sim, tem como olhar para isso. A gente olha para isso, Michel, muitas vezes fechando os olhos, soltando o ar pela boca e deixando me conectar com esse lugar onde eu sinto essa angústia, que é normalmente lá no peito, no coração, na área dos pulmões e do coração.
eu me deixo ser tocado pelos sentimentos que estão ali presentes. Eu me deixo entrar em contato. Existe, nesse momento, uma dor coletiva, uma tristeza coletiva. E eu não preciso estar o tempo todo conectado com isso, mas isso muitas vezes me toca. Eu me lembro que esse fim de semana, em algum momento, me veio uma emoção, refletindo sobre tudo isso, sobre tudo que a humanidade estava passando, a dor das pessoas, me veio primeiro veio uma angústia e logo em seguida uma emoção. Algumas lágrimas correram ao olhar para tudo isso. E no final dessas lágrimas eu estava sorrindo e dizendo sim para tudo isso. E já não existia mais angústia e eu já estava calmo, sereno na sequência. Portanto, é natural que no meio disso tudo nós sejamos tomados por emoções intensas. Às vezes são minhas, por dinâmicas que toda essa situação está movimentando em mim, e outras vezes são coletivas, porque eu também faço parte dessa coletividade, eu também vou vivenciar essas emoções de dor, de tristeza, que é muito forte, por milhares de pessoas morrendo, pessoas não podendo se despedir, pessoas morrendo sozinhas, sem poder estar com seus familiares. Então, essa dor ela é real, existe esse peso. E nós sentimos muito fortemente quando, por um acaso, você olha as ruas vazias. Essas ruas estão vazias e, junto com esse silêncio e com esse vazio, existe um peso, né? E se eu me conecto com isso, imediatamente eu posso sentir essas dores primárias coletivas, que eu também, ou que todos nós estamos sobre a ação de, independente das minhas questões pessoais. Bom, a gente tem mais um tempo e existem muitas perguntas ainda, Bruno? Eu estou vendo a Gisela falar que sim. Temos muitas perguntas. Quase 15. Quase não, 15. Tá. Bom, essas perguntas eu vou dar espaço para que isso possa ser feito novamente no nosso próximo encontro. Temos mais um encontro, mas eu gostaria de, nesse momento, que a gente juntos pudesse meditar um pouco. E dessa forma, todos, de alguma forma, podem se beneficiar de algo, inclusive, talvez, até mesmo para aqueles que ainda têm pergunta, eles mesmos encontrarem respostas quando a gente faz esse movimento para dentro. Então, eu peço licença a vocês e, ao mesmo tempo, convido aqueles que quiserem, né? Por favor, fiquem todos à vontade. Mas eu gostaria de trazer um exercício, uma meditação, né? E então eu pediria que cada um onde esteja, vocês sabem como fazer isso, que a gente coloque os pés no chão, que a gente deixe a coluna um pouco mais reta, sem ficar tensa, e ao mesmo tempo que a gente inicie um movimento soltando o ar, deixando o queixo relaxado e soltando o ar pela boca, deixando o ar sair profundamente pela boca. E ao mesmo tempo que eu deixo o ar sair pela boca, eu volto minha atenção para o meu corpo e observo o meu corpo. E vou prestando atenção nos ombros, na cabeça, no abdômen, nas pernas. Eu vou me conectando. Cada vez que eu solto o ar, eu vou deixando voltar a minha atenção para o meu corpo. E apenas percebendo o corpo. Tensões, odores,
ou angústias. E seja lá o que você observar, está tudo certo. Você apenas solte o ar. E deixe que a sua atenção vá lá para o seu peito, lá para dentro de você. E serenamente deixa olhar com os sentimentos que estão aí presentes. Talvez dores, talvez medos, talvez tristezas, mas que você solte o ar e aproveite esse momento onde todos juntos podemos estar nessa mesma conexão, cada um se permitindo sentir aquilo que está presente, seja lá como for, seja lá o sentimento que for, ou mesmo a alegria, não importa. Tudo está certo, tudo é bem-vindo. Então, seja lá o que você reconheça, solte o ar e relaxe nesse sentimento, nessa sensação. E diga sim a isso. Tá certo. Nenhum sentimento é eterno. Eles às vezes só querem fluir. Eles simplesmente significa você está tocado por algo ou não, e também está certo. E portanto, você solta o ar e veja que você pode relaxar e sentir isso. Não precisa fugir. Por mais difícil que seja, é apenas um sentimento, uma emoção. Seja dor, tristeza, impotência, frustração. Um luto, um medo, medo de não saber do futuro, de não ter dinheiro, medo de não ter comida, medo de não ter emprego, medo de ficar só, medo de perder as pessoas, medo de morrer. Simplesmente eu olho, simplesmente eu sinto isso. E isso mostra como estamos vivos. Estamos vivos, por isso estamos sentindo. E por isso estamos sentindo e passando por um momento tão difícil e profundo. Todos nós, juntos, a humanidade. Eu apenas olho para isso. Eu apenas me permito deixar que isso flua através de mim. E faço isso soltando o ar pela boca e dizendo sim. E ao mesmo tempo que eu digo sim e que eu me deixo me entregar a isso, talvez surja para alguns imagens, pessoas, cenas, e seja lá o que for que possa surgir por você se conectar com esses sentimentos, você também se entregue a isso. Não lute contra isso. Está tudo certo. Às vezes são imagens de pessoas queridas ou que já se foram. Outras vezes são imagens de pessoas próximas ou que você tem medo de perder. Não importa. Às vezes, imagens de pessoas até mesmo estranhas sofrendo. Não importa. Apenas você se torne consciente e não só olhe para os sentimentos, mas para as imagens ou mesmo os pensamentos que podem surgir nesse movimento para dentro.
E deixe-se escorregar mais profundamente. E agora também, além de sentir ou das imagens que surgem, e do corpo, talvez algumas pessoas, ao fazer esse movimento para dentro, percebam que o corpo começa a ter reações. E se for esse o caso para algumas pessoas, se ao fazer esse movimento para dentro, soltando o ar, vem uma dor física, um incômodo físico, você direcione a sua atenção para essa parte do corpo, ou para essa dor, ou para esse incômodo. E você pode até mesmo, se quiser, tocar essa área, essa parte, com amor, fazendo carinho nessa parte do corpo. Como se você tivesse com amor cuidando dessa dor ou desse algo por trás dessa dor física ou dessa dor emocional. Com carinho, com amor. Acolhendo, dizendo sim. Isso. E às vezes, ao acariciar com amor essa parte do corpo que tem uma dor, logo atrás vem também, às vezes, uma imagem. Às vezes, uma imagem e junto, às vezes, um sentimento profundo que emerge disso. E eu também digo sim para isso. Sorrio internamente para isso, para essa dor, para essa imagem, para esses sentimentos. E quão lindo é o nosso corpo, a nossa alma, como tudo se manifesta através do nosso corpo. E eu me deixo ser levado por essas sensações, por essas imagens, por esses sentimentos, por essas emoções. E eu me deixo ser levado para isso com amor. Um presente divino que chega a todos nós, a cada um de nós. Um grande presente. E eu tomo esse presente. Eu tomo plenamente, eu digo sim para esse presente. Eu deixo que esse presente haja em mim, me conectando com aquilo que é necessário, seja os medos, as tristezas, as dores, ou os antepassados, ou os menos favorecidos, não importa. Eu tomo esse presente, eu recebo esse presente. Isso, e me deixo soltar ainda mais o corpo. Me deixo estar ainda mais consciente do corpo, dos pensamentos, das emoções, das imagens. E eu deixo, ao me entregar à minha alma, que ela me conduza ao movimento de cura, a um movimento daquilo que é necessário. Ela sabe tudo o que é necessário. Eu posso confiar, me entregar e deixar que ela me conduza àquilo que eu preciso. Seja que eu veja, ou seja que eu sinta, ou seja que eu reavalie. Eu me entrego, simplesmente me entrego. Eu confio na minha alma, eu confio nessa força do espírito, eu confio nesse algo maior que
tudo sabe e que movimenta tudo e que mesmo que eu não tenha consciência, ela põe algo em movimento dentro de mim. E olho para tudo isso. E desse lugar, muito lá no fundo, eu me deixo olhar para os pais, os avós, os bisavós, uma multidão de pessoas que não são só da minha família, da nossa família, mas também das famílias dos meus amigos, das famílias dos vizinhos, de outras nações. E eu deixo olhar para esses milhões, bilhões de pessoas, para a humanidade. E vou levantando o meu olhar para todas essas pessoas, olhando para todas elas. E lá no horizonte, muito, muito longe, uma luz, um sol que banha a todos, sem exceção. Os vivos, os mortos, e que chega a mim. Luz esta que, ao tocar cada um desses bilhões de pessoas, movimenta, cura algo. Muitos tocados com dores, muitos machucados pelas perdas, muitos a serviço daqueles que vão vir no futuro, mas essa luz toca a todos e coloca cada um diante da sua própria história, daquilo que cada um está a serviço. Assim como essa luz toca a você. E também movimenta algo em você. Portanto, eu deixo ser banhado por essa luz, por essa força, assim como eu sei que essa luz e essa força banha a todos, bilhões de pessoas. Algo sereno, porém forte, e que ninguém pode resistir. E eu me entrego a isso e deixo que isso atue em mim e cure e coloque em movimento de cura e que desperte essa força de cura dentro de você, dentro de cada um. E eu posso dar um passo a mais e agora fechar os meus olhos e agora me curvar um pouco diante dessa luz e agora eu sinto apenas ela atuando em mim. Eu já não olho mais para ela, mas eu deixo que ela atue em mim. Eu permito que ela cure aquilo que é necessário ou que movimente aquilo que é necessário. E eu nem preciso, nesse momento, saber o que é, mas eu confio. Eu simplesmente me entrego e confio para que essa força haja, atue naquilo que é necessário. Eu confio, eu me entrego, eu me curvo diante disso. E internamente eu também vejo que esses milhões de pessoas começam também a se curvar. Já não podem mais resistir, cada um no seu tempo, mas começam também a se curvar diante dessa luz,
diante dessa força. E se você quiser, também você pode aprofundar esse movimento, abrindo os braços, num movimento de entrega a isso, de cabeça baixa. Ou, se preferir, talvez até levantar a cabeça com os olhos fechados e abrir os braços, como se você estivesse podendo se entregar, ser conduzido, boiar, flutuar e deixar que isso entre em cada célula, em cada mais profunda célula do seu corpo, dos seus bilhões de células. E abrindo os braços, abrindo o corpo, eu digo sim. Eu confio, eu me entrego. Eu estou à disposição. Eu estou a serviço. E solto o ar, e como se eu estivesse flutuando no mar, eu fico entregue a isso. E deixo que isso haja, que isso atue em mim. E eu não preciso saber o que isso está movimentando ou curando. Eu apenas me entrego e deixo que isso faça a sua parte. Eu não resisto. E claro, cada um permaneça nessa posição o tempo que for bom e certo. E para aqueles que sentem que isso é o suficiente, talvez possa ir para um próximo movimento, que agora é juntar as duas mãos, colocar no seu coração. E é receber essa energia, essa força com amor, com entrega, com confiança. Isso, e daqui a pouco, eu mesmo conectado com tudo isso, agora me fico de costas para todas essas bilhões de pessoas e para essa luz e me viro para frente, para o futuro. Para um horizonte, uma estrada, um caminho que tem na minha frente. Sendo que atrás eu sinto esses bilhões de pessoas, essa luz que banha a todos e a mim também, e que mostra um caminho, uma estrada para você. E que essa estrada, com curvas, com subidas ou descidas, reta ou tortuosa, não importa. Essa é a sua estrada. E que te leva para um lugar muito distante, lá no futuro, também no horizonte. E com a força de todos que estão atrás e com a luz que vem lá de trás e que me nutre, eu apenas olho serenamente para essa nova estrada que me leva adiante, que me leva para o futuro. Com tudo que ela contém. Essa estrada contém tudo aquilo que eu preciso. Essa estrada contém tudo aquilo que eu necessito. E essa luz me fortaleceu. Essa luz
me deu aquilo que eu preciso para aquilo que virá. E eu, com confiança, porém com humildade, olho para essa estrada, para esse futuro, com a força dessa luz que me banha e que ilumina e mostra uma estrada. E eu sorrio internamente para isso, com confiança, sabendo que nessa estrada eu vou encontrar tudo aquilo que eu preciso para eu continuar na minha jornada, seja lá o que for. E eu, ao meu lado, olho ao meu lado, internamente, para os dois lados, e eu vou ver que tenho ao meu lado amigos, familiares, também pessoas estranhas, e sabendo que cada um está olhando para a sua estrada e que talvez por um período ou por uma distância, talvez seja até a mesma estrada. Eu não estou só. Muitos estão também olhando nessa direção. Filhos, marido, e vão estar junto com você nessa caminhada. E cada um vai ter o seu aprendizado e aquilo que precisa. E eu também olho e sorrio para eles e sei que isso também é bom e certo para todos eles. E ao mesmo tempo que eu estou conectado com todos esses bilhões de pessoas atrás, e eu agora também estou conectado com esses que estão ao meu lado, juntos nesse movimento. Seja familiares, maridos, esposas, filhos, amigos, queridos. Então, internamente, eu me conecto com eles, mas eu volto a olhar para o futuro, para o meu caminho. Assim como cada um também olha para o seu caminho. Isso. E com essa imagem dessa estrada, e sorrindo para isso com confiança, devagar, cada um no seu tempo, vai voltando e se permitindo abrir os olhos, cada um no seu tempo. Bom, que bom poder estar com vocês num momento como esse. E juntos podemos trocar, compartilhar. Então, nós ficamos por aqui hoje. A semana que vem vamos ter mais espaço para perguntas que possam surgir durante esses dias. E aqueles que tinham perguntas vão ter a possibilidade de refazê-las, se ainda elas existirem. E assim podermos continuarmos juntos, dando mais passos e podendo vivenciar esse momento tão precioso que a humanidade nos presenteia nesse momento.
Muito obrigado a todos. Foi uma delícia estar com vocês. Muito obrigado às perguntas. Elas nos permitem, nos traz direção, nos expõe às necessidades de cada um ou do que todos estamos vivendo. Então, eu devolvo a palavra agora ao Bruno e à Gisela e desejo boa noite a todos. Obrigado, Bruno. Obrigado, Gisela. Obrigado a todos. Gratidão, professor, por esse momento tão especial. Ainda estou me recuperando dele, mas muitas pessoas estão aqui no chat agradecendo essa caminhada, né? Essa meditação, esse movimento. Eu gostaria só de avisar a todos que nós vamos tentar, para a próxima semana, fazer com que a ferramenta coloque todos aparecendo. Então, talvez a gente tenha que mudar o link, mas a gente vai enviar tudo por e-mail. A Raquel, né, deve enviar do e-mail do professor. Então, gratidão, professor, mais uma vez. Gratidão a todos que ajudaram. Gratidão também pela oportunidade. Também estou impactado, senti que foi para mim um exercício. Acredito que todos tenham o mesmo pensamento e por nos proporcionar esse momento de sabedoria, de introspecção, de mergulho interno. Então, gratidão pelo seu tempo e pela oportunidade.